Questão 15, concurso do DENIT. Considere as letras da sigla DNIT. O número de maneiras distintas de escrever essas 4 letras em sequência de modo que as letras D e T não fiquem juntas é... Bom, vamos lá. Vamos criar casinhas aqui para as letras. A gente tem que colocar as letras de modo que elas não fiquem juntas. A gente tem que colocar as letras D e T separadas. Quem que vai separar elas? As letras I e N. Já vou entender porque que eu fiz desse jeito. Olha só. Vamos colocar a letra D aqui e ver o que acontece. Se a gente pôr a letra D aqui, a gente tem que colocar alguma letra vermelha aqui. O I ou o T, as letras que separam o D do T. Por quê? Porque o D e o T não podem ficar juntos. Olha só. Então, vocês já perceberam uma coisa? Se eu colocasse o T aqui no lugar do D, não seria a mesma lógica? Se a gente pôr o T aqui, a gente não pode pôr o D aqui. Então, olha só a lógica, que legal. Se a gente colocar uma dessas duas letras verdes, que não podem ficar juntas, a próxima não pode ser uma verde, porque elas não podem ficar juntas. Entenderam a ideia? Essa é a ideia para resolver o exercício. Então, a gente tem poucas maneiras de organizar as letras de maneira que o D e o T não fiquem juntos, né? O D e o T são as bolinhas verdes, o I e o N são as bolinhas vermelhas. A pergunta do nosso enunciado agora virou a seguinte, agora que a gente organizou as letras. De quantas maneiras a gente pode organizar as bolinhas aqui sem que as verdes fiquem próximas uma da outra, ou as vermelhas fiquem próximas uma da outra, que é a mesma coisa? Tem poucas maneiras. A gente pode até contar na mão. A gente colocou uma verde aqui e uma verde aqui. Se a gente pôr uma verde aqui, tem alguma outra forma de colocar a bolinha verde que não seja no mesmo lugar? Resposta: tem. Aqui, ó, ou sem no mesmo lugar. Sem elas se encostarem. Tem aqui. Se a gente colocar assim, ó, dá certo. Porque o I e o N, eles podem se encontrar, né? Eu tinha falado que talvez não fizesse diferença. Tá aqui, ó. O I e o N não podem, eles podem colar um no outro. Quem não pode é o D e o T. O D e o T não podem ficar juntos. E aqui, ó, as letras verdes são o D e o T. A gente pode colocar o D e o T aqui, eles não vão estar juntos. Tem alguma outra forma da gente colocar essas letras? Com alguma letra na ponta já foram todas, né? Porque se a gente colocar... A gente poderia colocar assim, ó. Quantas formas a gente tem de organizar as letras de maneira que a gente tenha uma verde no começo? São essas 3. Só que nessa última, as verdes encostam, então não dá certo. Então, a gente já olhou todos os casos que a letra verde está na primeira casa e a gente consegue colocar outra sem encostar. Agora, a gente tem que começar a olhar as letras vermelhas na ponta. De quantas maneiras a gente tem como colocar as letras verdes aqui sem elas se encontrarem? Olha só, se a gente colocar uma letra verde aqui, a gente só poderia colocar uma letra verde aqui. Então, essa é uma maneira. Vamos tentar outra. A gente já colocou a letra verde aqui nessa casa e viu que só dá para pôr a verde na última. Vou tentar colocar uma letra verde aqui. Existe alguma maneira da gente colocar a letra verde que está faltando aqui embaixo sem ela encostar nessa aqui? Não tem. Então, não tem mais nenhuma outra forma da gente organizar. Vocês perceberam que só existem 3 maneiras da gente colocar as letras verdes e vermelhas de forma que elas não se encontrem? Então, tem 3 maneiras. E aí vem o seguinte. De quantas formas a gente pode escolher as letras verdes? 2. Porque a gente pode colocar, por exemplo, o D aqui e o T aqui, ou o T aqui e o D aqui. Então, a gente tem 2 maneiras de organizar as letras verdes. A gente tem 2 maneiras de organizar as letras verdes. De maneira análoga, similar, igual, parecida, quer dizer, análoga, similar, parecida, as letras vermelhas são o I e o N. Quantas formas a gente tem de colocar para cada caso o I e o N? A gente pode pôr o I aqui e o N aqui.
ou o N aqui e o I aqui. Então, a gente tem duas maneiras de colocar o I e o N para cada caso. Então, olha só, a gente tem 3 casos. Em cada caso, a gente tem duas formas de organizar o D e o T e duas formas de organizar o N e o I. Professor, não estou entendendo. Ó, já vou explicar. Vamos olhar para esse primeiro caso. Eu vou pegar e colocar esse primeiro caso aqui, ó, aqui embaixo, tá? A gente vai colocar as letras D, T, N, I, de maneira que seja uma letra verde, uma vermelha, depois uma verde e uma vermelha. A gente tem várias maneiras de fazer isso. Vou fazer de duas maneiras diferentes para vocês verem. Quantas letras verdes... Ó, a gente não colocou nenhuma letra. A gente vai colocar lá nesses 4 risquinhos aqui embaixo. A gente vai colocar uma por uma. Quantas formas a gente tem de escolher a primeira letra verde? 2. A gente pode pegar o D e o T. Vamos falar que a gente pegou o D, por exemplo. A gente tinha 2 formas de escolher. Quantas formas a gente tem de escolher essa primeira letra vermelha? A gente tem o N e o I. A gente tem 2 formas de escolher. Vamos supor que a gente pegou o I, tanto faz. Agora, a gente vai colocar uma segunda letra verde. Quantas letras sobraram? A gente tinha 2 letras e usou uma. Então, só sobrou uma para a gente pôr. Então, aqui, obrigatoriamente, só cabe uma letra. Só tem uma letra para pôr. Se a gente pôs o D aqui, só sobrou o T aqui. E vice-versa. E quantas formas a gente tem de escolher a última letra vermelha aqui? Uma só também. Por quê? Porque a gente já usou uma delas aqui, ó. A gente já escolheu aqui. Então, de quantas formas a gente tem de organizar as letras aqui? 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é 4. 4 formas. E aí, vocês perceberam que isso aqui é para cada um dos casos? Por exemplo, nesse caso, a conta vai ser a mesma. A primeira bolinha verde tem 2 maneiras de a gente escolher. A primeira bolinha vermelha também. A próxima bolinha verde tem uma só. E a próxima vermelha também. E aqui também é a mesma coisa. Então, cada um desses casos dá 4 possibilidades. Certo? Cada um desses casos dá 4 possibilidades, que vem disso aqui, ó. 2 maneiras de escolher a vermelha e 2 maneiras de escolher a verde. E a gente tem 3 casos. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, é isso. Agora, só para completar, olha só o que vocês poderiam fazer. Ah, eu não sei fazer essa conta. Vamos fazer, então, as possibilidades. Ó. A gente tem que a verde é DT e a vermelha é NI. Vamos testar uma por uma. Ó. A gente põe o D aqui. Aí, a gente põe... Eu vou dar preferência para pôr sempre a primeira letra. DN. Aí, aqui sobrou TI. Qual que é a próxima forma que a gente tem de fazer? É colocar primeiro T aqui. T, N, D, I. Qual que é a próxima? Inverter as vermelhas. Calma, então vamos lá. Vamos manter. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até usar com cor para ficar mais fácil. Desse jeito parece que fica mais confuso, hein? Eu sugiro que vocês consigam fazer por número, mas dá para fazer assim também, ó. Vamos lá, eu vou colocar a primeira letra verde. E aí sobrou qual letra para a gente colocar aqui? O T. Aí agora eu vou colocar as letras vermelhas. Eu vou colocar primeiro o N e depois o I. N, I. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter as letras verdes e eu vou trocar as vermelhas. Eu posso fazer isso. Vocês estão vendo que as verdes não estão se encostando, que é o que o exercício pediu. Agora eu vou tentar... Tem outra maneira da gente usar o D aqui na primeira e fazer as coisas aqui? Não tem. Agora eu vou colocar com T, ó. Vou usar o T e depois o D. Eu vou colocar o N e depois o I. E depois eu vou inverter o N e o I. Tá vendo? Então, essas são as 4 formas da gente colocar as letras que a gente tem, de maneira que seja primeiro uma verde, depois uma vermelha, depois uma verde e vermelha. Esse é um jeito de você enxergar a questão também. E aí você vai ver que tem 3 formas de organizar as letras, né? De cada grupo, que é essa 1, a 2 e a 3.
E aí, se são quatro formas aqui, vezes 3 maneiras de organizar as letras, dá 12. Então é isso, vamos para a próxima questão.